Sejam todos muito bem-vindos ao nosso pequeno podcast. Vamos começar hoje apresentando o nosso pequeno programa que tem como nome Pequenos Psicólogos. O nome é este porque nós somos apenas estudantes de psicologia, pessoas que amam psicologia e que de certa forma querem trabalhar para o engrandecimento dessa mesma pequena e rica ciência. O nosso programa Pequenos Psicólogos passará todas as quartas-feiras, a partir das 20h30, isso na nossa página no Facebook, Sola Psicologia, e também na nossa página no Instagram. Então pedimos a todos vocês que todas as quartas-feiras, às 20h30, nos visitem sempre na nossa página Sola Psicologia e poderão encontrar então esse podcast onde levaremos a cabo variadíssimos temas em formas de entrevistas num curto espaço de tempo, mas daquela forma descontraída, de modo então nós aprendermos um pouco sobre o que é psicologia. E hoje, como meu programa inicial de apresentação, vamos falar um pouquinho de um assunto que penso que todos nós já passamos como angolano. O tema de hoje é o tempo em que eu fui psicólogo, segundo o meu entendimento. Isso mesmo. Isso porque antes de nós estudarmos psicologia, praticamente nós já tínhamos uma ideia preconcebida sobre o que é ser psicólogo. Eu já tive essas minhas ideias, o meu colega que está aqui ao lado também já teve, que também faz parte do mesmo, e outros colegas que nós estudamos com ele, e não só tem, inclusive a nossa sociedade em si também tem uma noção já preconcebida sobre o que é ser psicólogo. Então vou passar a palavra ao meu colega Cabingano para se apresentar, já disse mesmo, e vai falar um pouquinho também sobre si. Graciano Cabingano é meu nome, agora estudante de psicologia, segundo ano por enquanto, até o próximo ano, terceiro ano, psicologia de trabalho. Agora me considero estudante de psicologia, ainda não psicólogo, porque outrora todos nós tivemos conceitos errantes sobre psicologia e também o que é ser psicólogo. Para hoje vamos falar sobre isso, eu e o Caba, vamos procurar conhecer características que definem quem é psicólogo realmente. Exatamente, porque anteriormente quando eu em particular, vou contar aqui minha experiência, quando eu pensei em fazer curso de psicologia, ou quando eu via psicologia ou psicólogo, eu tinha uma imaginação de que ser psicólogo ou psicólogo é aquele que consegue ler o pensamento das pessoas. Só de te olhar já consegue ver, não, Cabingano está a passar por isso, Cabingano é um psicopata. Até um Sherlock, né? Exatamente. Sherlock Holmes, tem também o Paul Ekman, exatamente, daquela série. Mentes Criminosa também tem aquele psicólogo que fazem todas essas leituras aí. Então, por causa disso e outras coisas mais, então nós tivemos uma ideia preconcebida sobre o que é ser psicólogo. Já tivemos também conversa, em particular eu já conversei com alguns colegas que eles também achavam que psicologia é ser alguém que te vê e sabe tudo sobre a tua vida, conhece todos os teus segredos e vai para escutar o teu interior. Então, Cabingano, para ti, o que é que contribui para o nascimento dessas ideias preconcebidas sobre o que é ser psicólogo? Olha, eu acho que é aquilo que a pessoa, a certo ponto, alimenta, né? Como através da TV, livros, etc. Vou contar um pouco da minha experiência. O conceito que eu tenho de psicologia baseou-se no livro que eu lia de Augusto Cury. Tipo brincadeira, mas é mesmo isso. Augusto Cury. Porque se lê o livro de Augusto Cury, a maneira que ele interage com as pessoas ali, então você vai querer também ser o mesmo tipo de pessoa. Então, ver Augusto Cury ali, tudo aquilo mais. Também pensei em fazer a mesma coisa. Então, tudo partiu daí. Mas também o conceito de que psicólogo lê mente era o que a certo ponto motivou muitos dos estudantes de psicologia hoje. E também os que vão entrar para fazer psicologia ainda acreditam que pensam da mesma maneira, que psicólogo lê mente. E ainda outros pensam que psicólogo é conselheiro profissional. Esse é o conceito que muitos de nós temos, quando saímos de casa, antes de entrar para a faculdade, conceitos muito fora do comum sobre o que é psicologia. Exatamente. Praticamente estamos aqui já a falar um pouquinho sobre se realmente esses pensamentos são importantes.
Em um certo sentido, podemos dizer que eles acabam por ser importantes porque servem como trampolim para as pessoas se aventurarem nessa mesma ciência. Porque se não tivéssemos essas ideias preconcebidas, não despertaria em nós a curiosidade de procurar saber o que na verdade é a psicologia. Porque o Cabingano falou do Augusto Cury, inclusive aqui em Angola a psicologia é relacionada sempre ao Augusto Cury. Olha, o Caba está a rir do meu passado, isso não é sério até. Todo mundo que lê os escritos de Augusto Cury, praticamente, sente-se já o psicólogo dos psicólogos, o pai dos psicólogos. Então, podemos dizer que até um certo ponto, esses pensamentos por si só não acabam por ser maus. É necessário com que haja esses pensamentos, de modo que a partir desses pensamentos, então, começa-se a criar coisas construtivas ou científicas sobre o que é psicologia, até porque me faz lembrar um pouquinho sobre o desenvolvimento do conhecimento. Antes de ter o conhecimento científico, primeiro tinha, exatamente, empírico, a mitologia que antigamente existia, e foi graças a esse pensamento mitológico que deu-se um salto para outros tipos de conhecimento. Agora, a outra questão que nós aqui podemos colocar é como mudar esse tipo de pensamento. Será que nós temos essa ideia preconcebida, vamos entrar na academia, vamos cursar psicologia, esse pensamento continua conosco, não continua, o que se deve fazer? Como mudar esse tipo de pensamento? Qual a noção que nós podemos ter? Se calhar pode-se dar o caso de até no primeiro, segundo, terceiro ano vamos mudar de pensamento, ou vai existir algo místico que vai fazer com que esse pensamento mude? Olha, eu acho que a pessoa, o estudante de psicologia, em princípio, não deve ser dependente. Porque se ele depender simplesmente daquilo que a faculdade dá para ele não vai ter uma noção ao certo do que é psicologia e do que o psicólogo deve fazer. Então, a pessoa deve ser independente, procurar saber como é a atuação do psicólogo, e aconselho bastante a pessoa a procurar conhecer psicólogos. Não estudantes de psicologia, ou não pessoas que dizem que são psicólogos, mas psicólogos profissionais, pessoas que atuam mesmo na área de psicologia. Se ele conhecer essas pessoas, ele vai saber o que realmente envolve ser psicólogo, como é que a pessoa age em si, e também vai mudar, de certo ponto, o ponto de vista que ele tem sobre psicologia. E não é necessariamente conhecermos as pessoas de modo presencial, né? Nós podemos conhecer através das redes sociais, inclusive temos muitos psicólogos que infelizmente usam as redes sociais, publicam seus trabalhos nas redes sociais. Se nós felizmente ou infelizmente? Felizmente. Felizmente, yeah. Então, se nós acompanharmos essas pessoas de perto pelas redes e não só, saberemos o que eles fazem, através daquilo que eles postam nas redes sociais. Então vamos saber como é a atuação do psicólogo, especialmente em Angola. Exatamente. Concordo com o Cabingano, porque realmente tem esse momento do casulo em que a pessoa começa a ter essas noções preconcebidas sobre o que é ser psicólogo. Vem aí noções de Sherlock Holmes, vem aí Paul Ekman, vem aí outras séries mais que nós somos praticamente instigados a ter esse pensamento, querendo ou não, muitas vezes, porque a nossa sociedade também não acaba por ajudar. Mas chega um tempo, isso em particular já na academia, depois do primeiro, uns começam já a ganhar a noção do que é psicologia no primeiro ano, aquilo que o Cabingano disse, aqueles que não são dependentes. Outros no segundo, outros até mesmo no quarto ano ainda têm a noção de que psicólogo é aquela pessoa que lê, mente, sabe de todos os teus problemas e consegue resolver todos os teus problemas no estalar de dedos. Então, à medida que a pessoa vai estudando, vai se tornando mais madura, vai conhecendo mais escritos, não apenas Augusto Cury, entender que a psicologia não se resume no Augusto Curismo. Encareça como indireito. Então a pessoa vai começar a cultivar a noção científica do que é psicologia. E já estamos mesmo na reta final. Gostaria que Cabingano e também eu vamos dar aqui uma noção pequena daquilo que significa ser psicólogo, porque nós falamos daquilo que todos nós imaginávamos o que é psicologia. Acredito que a pessoa que estará nos ouvindo estará também imaginando esse tempo, que foi um tempo maluco praticamente. Mas o que é que na verdade significa ser psicólogo? Qual é a noção que a sociedade deve ter quando ouve a expressão psicólogo? Olha, para mim a descrição mais fácil de nós perceber o que é psicólogo, ou quem é psicólogo, é a descrição que Osvaldo Cabiba nos apresenta no seu livro.
ele descreve: psicólogo é a pessoa que ajuda os outros a serem felizes. De maneira muito simples é isso. Mas é claro, existem técnicas cientificamente comprovadas para tal. Né? Porque um amigo meu pode me ajudar a ser feliz, mas psicólogo conhece técnicas cientificamente comprovadas para ajudar alguém a ser feliz. Não importa se na área clínica, na área criminal ou do trabalho e das organizações, a pessoa deve conhecer técnicas científicas para ajudar alguém a ser feliz. Exatamente. Eu lembro no primeiro ano sim, quando nós estávamos a estudar, tem sempre depois estudante angolano, entram sempre os veteranos, entram sempre na turma, os do quarto ano, vão visitar sempre os caloiros, né? Na altura nós éramos caloiros. Apareceu um colega do quarto ano e ele definiu a psicologia da seguinte maneira: ele disse que a psicologia é a ciência do bem-estar. E eu confesso que isso até hoje paira na minha mente. Eu não consigo esquecer essa definição. Eu acredito que essa definição não foge muito daquilo que Cabingano aqui acabou de citar, o Oswaldo Cabiba. Porque o psicólogo é aquela pessoa que ajuda a pessoa a se sentir bem. E essa noção de que só vai a um psicólogo é aquele apenas que trata maluco, psicólogo é apenas alguém que trata pessoa que tem problemas e não há bem-estar nessa pessoa, são noções muito errôneas. Por isso é que muitos psicólogos, inclusive, acabam por estar um pouquinho limitados na sua atuação por causa da definição que os mesmos têm. Então, eu acredito que, em poucas palavras, ser psicólogo é isso mesmo. Aquela pessoa que vai ajudar, usando-se de ferramentas que a própria psicologia vai oferecer a ele, permitir com que pessoas, utentes ou clientes, isso vai depender da maneira como a pessoa vai querer ser tratada. Então, esteja feliz. Passe bem, independentemente do local em que esteja, se for na psicologia clínica, por meio da terapia, se for psicólogo organizacional, nas empresas, se for um forense, nas penitenciárias, se for um psicólogo da educação, alunos, ou mesmo pessoal docente ou não docente, e por aí vai. Então, terminamos por hoje. Estamos a terminar praticamente. Cabingano, queremos dar a palavra para as últimas considerações, se ainda tem algo a dizer. Olha, eu gostaria de chamar uma atenção para todos nós, enquanto estudantes de psicologia, porque eu acho que esse conceito de o que é ser psicólogo, a certo ponto, ainda é para nós, estudantes de psicologia, e não propriamente para quem já é psicólogo como tal. Então, eu aconselho meus colegas, estudantes de psicologia, que por enquanto ainda não são psicólogos, a procurarem se empenhar bastante em adquirir conhecimento suficiente para se tornarem psicólogos de verdade, e não simplesmente dependerem daquilo que vocês consomem de outras maneiras, como séries e tudo mais. Mas é importante nós lermos e acompanharmos de perto a profissão em si e também pessoas que já atuam como psicólogos. Ok, então essa palavra foi para os estudantes de psicologia. A minha palavra vai em particular para os ditos psicólogos, aqueles que já atuam na área. Não se limitem, continuem a fazer o vosso trabalho, porque de certa forma o vosso trabalho acaba por ser muito, mas muito significativo para o desenvolvimento de uma determinada sociedade, porque nós sabemos que tudo tem início na mente. Logo, se a mente não funciona bem, o resto é resto, conforme o próprio nome já diz. Então, queremos pedir a vocês que estão nos ouvir aí para curtirem a nossa página, partilhem também a nossa página e não só. E também queremos vos propor um desafio para que vocês façam parte daquele clube que nós vamos criar e vamos chamá-los de patrões. Ou seja, serão pessoas que poderão nos ajudar mensalmente com um valor, no sentido de nós angariarmos fundos e com esse fundo nós desenvolver cada vez mais esse programa. Hoje estamos apenas por meio de áudio, mas a nossa intenção é criar vídeos e outras coisas mais, mas vamos precisar da internet, vamos precisar de câmera. Então você que está do outro lado e quer ajudar a psicologia, quer ajudar esse projeto, é só entrar em contato com os membros da página e poderemos receber a sua ajuda. Então, até mais, até o próximo programa e estamos juntos. Valeu!